Como estão, amigos queridos da Igreja Batista da Freguesia? Aqui Rogério Belan, pastor desta igreja, trazendo oração e ação, hoje com o estudo bíblico no livro de João, trazendo para os membros da igreja e para todos aqueles amigos que assistem à nossa programação. Todos são muito bem-vindos. Não faz nenhuma diferença como são bem-vindos a partir da sua religião, do seu credo religioso, da sua denominação, todos são bem-vindos, ok? Nós vamos ver primeiro os nossos pedidos de oração. Muitas pessoas têm nos enviado pedidos de oração e você pode enviar também. Nós vamos orar pela família do Ribeiro, o Joselito e sua família. Nós vamos agradecer porque o Eric, amigo do Silvio, que estava hospitalizado, já foi para casa. Que Deus o abençoe na sua completa restauração. Pedir as bênçãos para a saúde da Rogéria, que tem feito exames importantes. Nós vamos continuar orando por ela, por esses exames que ela está realizando. Orar pela Marilac, uma querida irmã que está fazendo quimioterapia. Orar pela Sandra, amiga da Priscila, precisa das nossas orações e de um milagre de Deus sobre a sua vida. Agradecer a Deus pelo restabelecimento de muitos daqueles que estavam doentes com o Covid. Todos por quem nós temos orado, praticamente todos, têm se recuperado e nós agradecemos a Deus por isso. Agradecendo pela recuperação do Dr. Augusto, Luiz Fernando vai melhorando e Deus tem nos abençoado. Então agradecemos e pedimos a Deus, no fim deste oração e ação, nós vamos estar orando por essas pessoas. Nós vamos orar agora pedindo a Deus a sua intervenção no sentido de nos dar discernimento, nos capacitar para esse estudo bíblico. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos na Tua presença, nós te agradecemos pelo Teu amor por nós e suplicamos que o Senhor nos unja com o Teu Espírito Santo, tanto para proferir a palavra, quanto para compreender a palavra, Pai. Abençoa grandemente todos esses que estão nos ouvindo de suas casas, Pai. Cuida deles. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vá abrindo sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 8. Enquanto você vai abrindo, eu vou lembrando você de que o Oração e Ação está no canal do YouTube, de terça a sexta, às 19h30. Nós temos na quarta-feira uma ênfase especial no estudo bíblico continuado, expositivo da Bíblia. Na quinta-feira, quem tem trazido as mensagens são os jovens da nossa igreja, tem sido muito bom, abençoador. E na sexta-feira nós temos o Oração e Ação Kids, com uma mensagem voltada para as crianças, que também é muito atraente para os adultos, né? Sempre temos uma criança dentro de nós. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que você pode acessar através do aplicativo Zoom, e depois, às 10h30, o culto matinal na nossa igreja. E de noite, às 19h30, no domingo, temos o culto em família. Essas são as programações que nós estamos trazendo. Nós vamos então ler o texto que está em João, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 20. Ok? Lembre que o ambiente ainda é o ambiente em Jerusalém da festa das cabanas, uma festa muito importante dentro do calendário judaico. Jesus está ali, ele está ensinando, ele está revelando o seu ministério, revelando a sua missão para aqueles homens. Ele tem sempre a contraposição de alguns, tem o acolhimento de outros. A liderança religiosa judaica naquele momento ali se põe muitas vezes contra Jesus, os fariseus, os escribas, às vezes até os próprios irmãos de Jesus se põem contra, mas ele se mantém firme no seu propósito, na sua missão salvadora, redentora. Vamos então ler
João 8, a partir do versículo 12 até o versículo 20, ok? Pronto aí no seu smartphone, na sua Bíblia, vamos lá. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, ou do local de ofertório, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Muito bem, Jesus está ali no contexto ainda da festa dos tabernáculos, ali em Jerusalém, e é muito interessante observar como Jesus se utiliza dos elementos da própria cultura judaica, dos elementos do próprio conhecimento do povo, para ensinar sobre ele e sobre a sua missão salvadora. Jesus era e é um mestre na utilização das figuras, na utilização dos elementos da cultura. Vocês devem lembrar muito bem quando Jesus profere a parábola do semeador, e ali ele vai exemplificar com aquele contexto pastoril, o contexto ali do plantio, o contexto daqueles homens da lavoura, a mensagem do Evangelho. Aqui, Jesus está usando o contexto da própria festa das cabanas para explicar a si mesmo aqueles homens e explicar a sua missão. Lembra que um pouco antes, no texto lá no capítulo 7, Jesus se coloca como a fonte de água viva. E com isso ele fazia alusões ao elemento principal daquela festa, que era uma festa que lembrava a travessia do deserto com todo o povo hebreu do Egito para a Terra Prometida. E ali ele faz uma alusão à vida que a água que saiu da rocha de Meribá pôde proporcionar para aquele povo. Então eles compreenderam muito bem aquele elemento, porque havia, durante a festa das cabanas, um momento de se fazer uma libação, ou se fazer um ato memorial de sacrifício com relação às águas obtidas milagrosamente no deserto por aquele povo, que significou vida para o povo. Agora Jesus se coloca como: eu sou a luz do mundo. Novamente ele está fazendo uma alusão também a um elemento que era utilizado naquelas festas, ou naquela festa ali das cabanas, que traz à memória a travessia no deserto, ou do deserto. Vocês devem lembrar muito bem que quando o povo hebreu atravessou o deserto em direção à Terra Prometida, a terra de Canaã, e ali fez uma travessia de dezenas de anos, havia, a partir de um determinado momento, uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvens durante o dia, que traziam direção, traziam sustentação ao povo. Aquela coluna de fogo, que representava a própria
presença de Deus ali naquele lugar, agora é relembrada, rememorada nessa festa das cabanas. Havia a seguinte maneira de rememorar. Num determinado momento da festa das cabanas, vinham alguns dirigentes do povo com grandes tochas e acendiam 4 grandes candelabros de ouro que iluminavam a região ali da festa, das cerimônias principais. E esses candelabros dourados, acesos, iluminados, remontavam a memória da coluna de fogo que dirigia o povo, que aquecia o povo, que acalentava o povo durante a travessia noturna no deserto. Eu quero ler para vocês rapidamente uma descrição de como era esse momento na festa das cabanas, na visão primitiva ali da festa das cabanas, como era esse momento em que as pessoas celebravam aquela situação. E eu quero trazer isso à memória para vocês. É um momento muito bonito e eu vou procurar ler aqui para vocês. Isso está nos versículos iniciais e é muito interessante para vocês aqui. Muito bem, deixa eu só ver os versículos certinhos em que isso era trazido. Ok, eu vou ler um pouquinho mais à frente. Eu não estou achando aqui a marcação que foi feita, mas vamos lá. Os versículos aqui são os versículos iniciais do capítulo 8. Às vezes a gente prepara a coisa, né? E ela não acontece exatamente como a gente previu aqui para poder ler para vocês. E aqui, ok? Aqui está, vamos lá. Vou ler para vocês da descrição de como acontecia esse momento em que traziam as luzes para acender os candelabros. Este livro aqui, que é um comentário de João de Carson, explica da seguinte forma: a descrição do acender das 4 grandes lâmpadas no pátio das mulheres no templo e da exuberante celebração sob luzes. Homens piedosos e de boas obras dançavam toda a noite, segurando tochas acesas em suas mãos e cantando canções de louvores a Deus. As orquestras dos levitas começavam a tocar, e algumas fontes atestam que isto continuava por todas as noites da festa das cabanas, com a luz da área do templo derramando seu brilho sobre toda Jerusalém. Nesse contexto, Jesus declara ao povo: eu sou a luz do mundo. Lindo, né? Lindo. Então Jesus aproveita aquele elemento para mostrar àquele povo, ele era a luz do mundo. Então João 8, agora versículo 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. E aí Jesus diz: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquela coluna de fogo que ficava diante do povo atravessando o deserto era quem mostrava o caminho que deveria ser seguido. E Jesus então, ele traz para si aquela figura da luz do deserto, como ele sendo a luz do mundo, e ele deixa claro que quem o segue, quem acredita nele, quem o segue, esse encontrará o seu caminho, encontrará o caminho para a vida, terá a luz da própria vida. Da mesma maneira que aquele povo, seguindo aquela coluna de fogo, encontrou o caminho para a terra prometida. Nós, homens, quando seguimos o Jesus, que é a luz do mundo, encontramos o caminho para a terra prometida celestial. Versículo 13, então, lhe objetavam os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Havia ali uma contestação daqueles líderes sobre a realidade da visão ou da missão messiânica de Jesus. Eles contestavam.
eles estavam muito enciumados com o prestígio que as multidões conferiam a Jesus. Eles estavam muito enciumados. Então eles ficavam contestando. E eles contestaram agora invocando um item da própria lei mosaica, e que quando alguém acusava um outro ou afirmava, dava um testemunho, não valeria o testemunho isolado da pessoa. Era sempre necessário que houvesse pelo menos o testemunho de duas pessoas para que algo que fosse dito ganhasse ares de veracidade. Então eles estão alegando, olha, você testemunha a respeito de você mesmo, mas você é um só. Se não tem outra pessoa testemunhando que você é o Messias, você não é o Messias. Ok? Versículo 14, vai seguindo, 14 e 15. Respondeu Jesus e lhes disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Ele fala sobre a sua completa divindade e humanidade. Jesus era 100% homem, mas 100% Deus também. Ele sabia que tinha vindo do Pai e que voltaria para o Pai, tendo desempenhado toda a sua missão messiânica. Mas aqueles ali não sabiam nada sobre isso. Versículo 15: vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Jesus deixava claro que aqueles homens julgavam debaixo de uma moldura ou de parâmetros meramente humanos, com lógica humana, com capacidade de visão humana, mas sem capacidade de visão espiritual, divina. No entanto, ele tinha toda essa capacidade. Às vezes é pior fazer um julgamento dentro de critérios meramente humanos do que até julgar apenas pelas aparências, porque os critérios humanos são falhos e grande parte das vezes são tendenciosos. E aí Jesus diz assim: eu a ninguém julgo. Isso talvez traga uma pergunta à mente de muitos, porque nós estamos num tempo em que nós temos falado muito da segunda vinda de Cristo, e a Bíblia diz que Jesus voltará como juiz, mas aqui ele diz que não julga. Muito bem, Jesus está se referindo: eu não julgo neste momento. Eu não julgo neste momento. Porque a primeira vinda de Cristo, ela se deu com a finalidade única de salvar. Veio ali naquele momento o Jesus Salvador. Na segunda vinda de Cristo virá o Jesus Juiz. Então, naquele momento, naquela situação, naquele contexto, Jesus diz acertadamente: eu a ninguém julgo. Agora, versículo 16 diz: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Ok? Jesus agora está dizendo muito claramente: quando eu dou juízo sobre alguma coisa, como eu e o Pai somos um, Deus está proferindo juízo sobre aquela mesma coisa. Como se Jesus dissesse: a minha palavra, a minha opinião, o meu posicionamento é 2 em 1. É o Pai comigo, o Pai e eu. E isso satisfazia as exigências da lei judaica. Diante das suas afirmações, na realidade, havia 2 testemunhas, ele e o Pai, na mesma palavra. Versículo 17 diz assim: também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Interessante pensar o seguinte: Jesus, ele era judeu, e Jesus estava falando no meio de um contexto judaico, mas ele chama a lei de Moisés, ou a lei dos judeus, de a vossa lei, e não de a nossa lei. Não que Jesus menosprezasse o Velho Testamento ou a lei de Moisés,
Mas aqueles homens estavam tentando utilizar detalhes da lei de Moisés para matar Jesus, para condenar Jesus. Na realidade, Jesus veio e ele veio para aperfeiçoar a lei, não para negar a lei. Veio trazendo um aperfeiçoamento. Não é? 18. Eu testifico de mim mesmo, ele disse, e o Pai que me enviou também testifica de mim. 19. Então eles lhe perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. Não há como conhecer a Deus com profundidade sem conhecer Jesus. Jesus mesmo disse com todas as letras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Para que a gente conheça a Deus com profundidade, com o coração e com a mente de forma única, é preciso conhecer Jesus. E ele deixa isso muito, muito claro. Versículo 20 diz o seguinte, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Ok? É interessante observar duas coisas. Jesus estava no lugar do pátio do templo em que se dava o movimento do gasofilácio. O gasofilácio ali no pátio do templo antigo acontecia provavelmente no pátio das mulheres e eram caixas chofar. As caixas chofar eram caixas que tinham... Chofar era uma trombeta longa que abria uma grande boca e essas entradas dos gasofilácios tinham a forma de trombetas. As pessoas ali colocavam seus dízimos, suas ofertas e eles corriam dentro daquelas formas de trombeta e caíam dentro das caixas no templo. Então Jesus estava naquele lugar, era ali que ele estava ensinando. E o texto nos mostra algo muito interessante, que embora os líderes judaicos e parte do povo também tentasse pegar Jesus em alguma situação para condená-lo, o texto vai dizer, ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. O que deixa muito claro que a história está sempre sob o comando de Deus. As coisas acontecem segundo a vontade de Deus, seja permitindo, seja a vontade ativa ou a vontade permissiva de Deus. Ali não estava acontecendo nada por acaso, mas estava se desenrolando o plano de salvação concebido por Deus e só seria Jesus preso na hora em que Deus permitisse ou determinasse. Então, isso valeu para Jesus naquele momento e isso vale para nós hoje em dia. Nada acontecerá na nossa vida que não seja pela vontade permitida ou pela vontade ativa de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, nós podemos descansar no Senhor. Nesse Senhor que é a luz do mundo. Nesse Senhor de onde fluem rios de água viva. Nesse Senhor que é o pão da vida. Amém? Hoje vimos esse texto que fala no Jesus, a luz do mundo. Nós vamos, na próxima semana, ver o texto a partir do versículo 21 de João 8, quando Jesus vai defender a sua missão e a sua autoridade divina. Então, vamos estudar juntos na próxima semana. Nós vamos orar agora, agradecer a Deus, vamos orar também pelos profissionais de saúde, vamos orar pelos desvalidos, vamos orar pelos dirigentes da nossa pátria e por todos aqueles pedidos que nós vimos ali no início da nossa transmissão do Oração e Ação. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos agora pensar nesse Deus maravilhoso, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Quando nós enumeramos aqueles pedidos, Pai,
o Senhor já os ouviu todos. Aquelas gratidões, o Senhor já recebeu todas. Então nós queremos suplicar, Senhor, que o Senhor, por amor, bondade, misericórdia, graça, conceda, Senhor, os pedidos que aqui foram feitos. Pai, receba a gratidão. Meu Pai, eu quero te suplicar também que o Senhor abençoe aqueles desvalidos, Senhor, aqueles que estão passando necessidades, dificuldades. Senhor, socorre essas pessoas, tem misericórdia, põe ao lado delas pessoas boas, homens e mulheres de Deus, para que haja, Senhor, sustento, haja o mínimo necessário para uma vida digna. E abençoa que nós possamos ser bênção sobre as vidas dessas pessoas, as igrejas, aqueles que são fiéis a Ti, que possam abrir seus corações e também, Senhor, abrir as suas posses no sentido de ajudar os necessitados. Meu Pai, abençoa os profissionais de saúde e eu te suplico que o Senhor abençoe também os dirigentes da nossa pátria. Pai, tantas confusões acontecem, tantos desmandos, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Senhor, abençoa os bons, dá a eles sabedoria, coragem, proteção, Senhor, discernimento, Senhor. E aqueles que são maus, eu te suplico que o Senhor fale ao coração e à mente deles, para que eles sejam transformados. Mas se não aceitarem, Senhor, a transformação que vem de Ti, Pai, eu te suplico, afasta o Senhor das suas situações de poder, para que o povo tenha o sentimento da misericórdia, Senhor, de tempos melhores. Tudo isso eu te peço e agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite em paz, uma noite boa, e amanhã nós teremos os nossos jovens trazendo a mensagem na oração e ação às 19h30. Até lá!